Bom, boa tarde, então, a todos e todas. Estamos começando a nossa sessão temática número 4, né? Temos hoje aqui, então, né, 3 trabalhos que vão ser apresentados nessa nossa sessão. E, então, cada autor ou autores, né, vão ter 15 minutos para a sua apresentação. E depois nós vamos, então, trocar algumas ideias e conversar. Nós temos debatedores também, né? Um debatedor, e nós vamos, então, trabalhar, já fazer as apresentações. Em seguida, então, eu não sei cadê, se a gente vai debater de um a um ou se vai ser preferível as apresentações. Como é que, cadê o nosso debatedor? Quem foi? Paulo, eu preparei para fazer ouvir todas as apresentações, as 3 na sequência, porque assim eu não atraso, né, a programação, porque se eu falar, depois começa a atrasar. Então, os 3 fazem a apresentação, depois eu faço uns minutos de comentários e volto para eles. Eu acho que esse é o processo bacana, se for possível. Professor Joel, interrompeu aqui, está me ouvindo agora? Sim. Tá. Então, você preparou para fazer após as 3 apresentações, não é isso? Então, a gente segue a ordem de apresentação e depois, então, você faz a sua intervenção, né? Então, a gente, então, podemos, então, começar, né? Nós vamos, então, ouvir Ana Cláudia Aragão de Andrade, né, que vai apresentar o trabalho sobre assessoria técnica como ferramenta para a construção de autonomia e poder popular no conjunto José Monteiro Sobral. Então, Ana Cláudia, seus 15 minutos. Boa tarde, gente. Então, meu nome é Ana Cláudia, eu sou de Aracaju, Sergipe. E no ano passado eu entrei na residência, né, no programa na especialização de assistência técnica, habitação e direito social da UFBA. E eu trago esse artigo que foi construído a partir de uma disciplina de metodologias e técnicas para projetos participativos, sobre um conjunto habitacional, sobre a atuação, né, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Sergipe nesse conjunto habitacional. Vou compartilhar aqui minha tela. Eu fiz uma pequena apresentação. Estão vendo? Pronto, então eu quis trazer um pouco da contextualização assim local, né? Já que a gente está no seminário, né, fora daqui de Sergipe. Então, o conjunto habitacional, né, que é estudado nesse artigo, ele fica localizado no município de Laranjeiras, que fica próximo à região metropolitana de Aracaju, fica a 20 quilômetros só de Aracaju. É uma cidade que é uma das poucas que ainda pode ver uma arquitetura colonial, por isso ela tem um centro histórico tombado, mas assim muito mal cuidado, assim vários casarões já foram demolidos. A população ela é majoritariamente preta ou parda, fruto aí do seu período
colonial mesmo, onde teve o seu período áureo a partir do desenvolvimento econômico pela produção de cana-de-açúcar, principalmente, e hoje em dia também ainda tem esse caráter assim, de produção de agricultura como ferramenta econômica, né? E também é um município muito conhecido justamente por causa das tensões sociais e raciais daquela época. Então, é um município que tem vários quilombos e que tem uma forte cultura também folclórica. Então, até hoje, né, as principais fontes de renda são trabalhos relacionados ao Estado mesmo, trabalhos, né, prefeitura, trabalhos informais e também agricultura, indústria. Tem uma indústria de fertilizantes e outra de cimento e também de açúcar. Aqui também trago algumas manifestações culturais que são muito importantes para a região, como o grupo de reisado, samba de pareia, que é de um povoado quilombola chamado Mussuca, e também outra festa importante é o Lambiçu de Caboclinho, que é uma festa popular que retrata as lutas entre negros e índios. E o porquê, né, que a gente está entrando estudando em Laranjeiras é porque o campus de arquitetura e urbanismo da UFES fica localizado no município de Laranjeiras, no centro histórico. Né? Então, o primeiro contato que se tem com o conjunto José Monteiro Sobral é justamente a partir de uma visita onde foi feito um levantamento de assentamentos precários no município, e aí um deles é o José Monteiro Sobral. O conjunto José Monteiro Sobral fica aqui a mais ou menos quase 2 quilômetros, né, do centro histórico. Foi um conjunto que foi construído, foi entregue em 2013, totalmente inacabado, sem rede de esgoto, sem iluminação pública, né? As próprias habitações foram entregues inacabadas, em tijolo. Foi feito a partir desse programa Casa Nova, Vida Nova, a partir de uma parceria entre o governo federal, estadual, município, e também foi criada uma associação de moradores para isso. E atualmente, até um dado mais recente do que eu coloquei no artigo, porque alguns dos desdobramentos desse ano foi justamente fazer um autorrecenseamento no território, residem cerca de 138 famílias e 484 pessoas, então cerca de metade aí das casas estão ocupadas, justamente porque é uma área muito precária, onde não existe também ainda segurança de posse, as moradias estão ainda em nome da prefeitura, então é uma área com grande rotatividade de moradores, né? As pessoas não se vinculam muito àquele local. Então, as demandas que são encontradas primeiramente quando se chega no conjunto em 2017, né, através do escritório modelo de arquitetura do curso de arquitetura da UFES, são justamente a regularização fundiária, necessidade de melhorias habitacionais, saneamento básico, que algumas casas até fizeram por conta própria, né, fossas, equipamentos urbanos e arborização. Então, aí, o artigo ele traz justamente essa linha temporal, né, da sucessão de atuações e aproximações do departamento da UFES no conjunto, como eu falei, em 2017, a primeira visita, e aí, depois dessa primeira visita, ocorre também uma segunda visita para fazer levantamentos fotográficos das residências e também cadastrais, né? Para entender as tipologias, entender as patologias. E aí, em 2018, ainda em 2018, tem-se a ideia de colocar uma disciplina dentro da grade curricular com esse objetivo de trabalhar uma questão mesmo de assessoria técnica. Então, o objetivo era justamente a identificação dos problemas físicos e sociais da área, fomentar essa prática de assessoria, elaborar projetos habitacionais, né, ressaltando a interação entre aluno, professor e comunidade. Então, os alunos foram divididos em grupos e ocorriam, né, visitas, algumas residências foram escolhidas para fazer o trabalho, para fazer parte da disciplina. Então, a partir desses encontros, existia essa troca, né, de também formas de apresentação de projetos, de criar soluções projetuais. Então, algumas pessoas fizeram maquetes, né, fizeram desenhos, maquetes eletrônicas também.
E os produtos seriam justamente dois projetos, seriam projetos a curto prazo, coisas mais simples que pudessem ser executadas de maneira mais imediata, e também projeto a longo prazo. Em 2019, né, pensando na questão das demandas, não só de melhorias habitacionais, mas também no sentido do espaço urbano, e também porque esses encontros a partir da disciplina mostraram uma realidade de estigmatização da comunidade, tanto para dentro como para outros povoados, sabe? O território sempre era visto como um local inseguro, violento, e também a população era muito distanciada, né? Justamente porque existia essa falta de espaços públicos, né? E essa falta de atratividade também no local. Então, o que acontecia é que cada um estava dentro dos seus afazeres e não existia essa interação coletiva, né? E a gente achou que isso era um ponto importante a ser resgatado, né? Para justamente fomentar alguma forma de autonomia e criação dessa emancipação popular. Então, a partir daí, foi meio que mudado de rumo no sentido de tentar trabalhar com os espaços urbanos também um pouco, porque o conjunto tem 3 áreas vazias, que seriam para a criação de praças. Então, no âmbito desse evento, no segundo colóquio Cidades da UFES, foi proposto uma oficina de mobiliários urbanos, primeiramente nesse espaço. Então, foi convidado um coletivo que trabalha com materiais recicláveis, né, e foram feitos alguns mobiliários urbanos e plantios de mudas em uma dessas praças. E como uma consequência disso, e também da adesão da população, foi feito em seguida esse encontro, que foi um encontro que teve como base assim, teórica as metodologias integrativas, que eram com o objetivo de pensar junto com a população quais eram os anseios, os desejos nesse espaço, nesse futuro espaço coletivo, né, que poderia ser construído de forma autogestionária assim, pela população. Então, a metodologia que a gente utilizou foi o mural de desejos. Então, a gente levou algumas fotos de algumas atividades, né, e tipos de espaços, né, que poderiam ser feitos dentro dessa ideia do lazer, né, da praça. E a partir daí, o pessoal foi dividido em grupos e foi analisando essas imagens, né, vendo o que eles imaginavam naquela praça ou não. E a partir disso também se chegou num desenho. Aí, em 2020, já nessa ideia de amadurecer a questão projetual e também essa interação social para possibilitar, né, uma construção coletiva, uma autogestão, foi feito um evento mais cultural, né, no sentido de tentar unir mais, né, a comunidade. E aí foi organizado esse evento chamado de Março na Praça, que aconteceu em 14 de março, que teve a participação ativa, inclusive na organização dos próprios moradores. Então, o grupo de capoeira era de lá, tinha pessoal fazendo corte de cabelo. Também fizemos um mural colocando lá, pedindo sugestões para o nome da praça. Então, teve também exibição de filmes. Foi um momento que a gente viu realmente uma integração maior e uma aglomeração até de pessoas assim no território, que era uma coisa que a gente não via. Mas aí veio a pandemia, né? Então, o evento foi tipo uma semana antes de meio que as cidades começarem a decretar lockdown. E também foi justamente na época que eu iniciei a residência. E já ia levar, né, o Conjunto José Monteiro Sobral como uma área de estudo, no sentido de tanto viabilizar essa construção da praça, como também de pensar um esquema de criação de escritório popular, né, que atendesse o Conjunto José Monteiro Sobral. Mas aí as questões emergenciais meio que saltaram, né, como a problemática da fome, e aí a gente desenvolveu alguns projetos junto com o projeto da residência da UFPA, que foi o Mobiliza Hall, de entregas de cestas básicas, de máscaras. A gente conseguiu fazer a confecção das máscaras por costureiras locais mesmo, e pagamos essas costureiras locais a partir de uma campanha de arrecadação.
E também fizemos um ponto de higienização na entrada do conjunto, na praça de entrada do conjunto, com acionamento em pedais, também meio que baseado em alguns modelos que a residência estava desenvolvendo em Salvador. E também alguns materiais de comunicação, também informativos sobre coronavírus. Nessa mesma época, lá para o segundo semestre, a gente teve contato através de uma aluna. Isso tudo eu acabei não falando, mas foi realizado a partir de um projeto de extensão criado no Departamento de Arquitetura da UFES. Então, a gente tem alguns alunos extensionistas, e agora eu e outro arquiteto da residência, coordenados por 2 professores da UFES, né? E também temos como aliados o escritório modelo, né? Que é o Trapiche. Então, no segundo semestre de 2020, uma aluna da extensão trouxe esse edital do Desafio Universitário pela Primeira Infância, e a gente achou que tinha super a ver com o conjunto, por se tratar da primeira infância, porque o conjunto ele tem a sua maior parte dos moradores jovens e pais muito jovens, e muitas crianças, então a gente achou que poderia ser uma forma de viabilização desse projeto da praça, e aí a gente inscreveu o projeto como a construção dessa praça voltada para a primeira infância, e fomos contemplados. Então, de lá para cá, a gente tem essa equipe, agora formou uma equipe maior de trabalho, né, que envolve os alunos da extensão, do Trapiche, eu e o Wesley como residentes, e também incluímos outras áreas, como um projeto de extensão foi criado no curso de comunicação social, que ajudou muita gente nessa parte de criar essa comunicação a partir do distanciamento, né, e entender como é que a gente poderia trabalhar dentro disso. Também estamos com uma ONG de professoras, pedagogas, Ciranda Criativa, com agentes sociais, serviço social, e também com o poder público que meio que trouxe uma contrapartida no sentido de ajudar a gente com a infraestrutura da praça. Isso aí não já nem está mais no artigo, porque foram desdobramentos que estão acontecendo agora ainda. E a gente está nesse processo de formação desse projeto. E é isso. Não sei se já foi nos 5 minutos. Bom, então, como combinamos com o professor Joel, que os comentários vão ser ao final dos 3, então a gente vai ouvir agora a Larissa Dantas Rocha e o Vitor, que vão apresentar o trabalho Movimentar Sentidos para Cuidar nas Práticas Cotidianas da Assistência Técnica em Arquitetura e Urbanismo. Então, Larissa e Vitor, estão aí? Oi, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Tá bom. Cadê Lari? Eu. Olá. Boa tarde, gente. Queria dar um alô para a Ana, para a Laila, que eu vi que está aí, para a Mari também. Saudade de todo mundo. E, enfim, vamos aí apresentar esse artigo. Estou tentando compartilhar a tela. Já abriu para vocês? Já. Positivo. Certo, gente. Boa tarde. Meu nome é Vitor Salgado. Eu sou mestrando aqui do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUSP. E a gente vai apresentar aqui eu e Lari, que é mestrando do Programa de Pós-Graduação da UFBA, né, de Arquitetura e Urbanismo, como colaboradores do CIPOIS, o nosso grupo de pesquisa, junto com a professora Thaís Portela, Cidades Políticas. O trabalho é titulado Movimentar Sentidos para Cuidar nas Práticas Cotidianas da Assistência Técnica em Arquitetura e Urbanismo. Então, introduzindo, né? Primeiro, o trabalho ele começa retomando um dos autores mais discutidos no nosso campo disciplinar, que é Lefebvre,
e o seu conceito de direito à cidade, portanto, direito à sociabilidade. Primeiro, trazendo o que ele conceitua como o urbanismo por si, né? Como um sistema de grafismos de proteção, de projeção para o papel e, portanto, o arquiteto como centro do conhecimento da realidade urbana. Mas esse arquiteto que trabalha de acordo com esse termo, ele deixou de articular por muito tempo as dimensões do percebido, das sociabilidades e do vivido, né, as experiências do cotidiano, né, compreendendo a cidade por um racionalismo fragmentado e reducionista. Então, compreendendo esses conceitos e a partir do que é essa reivindicação do direito à cidade, a gente trouxe a assistência técnica, né, enquanto uma experiência do profissional arquiteto e urbanista do Brasil e que já se apresenta na história de assentamentos populares no nosso país desde a década de 1980. Seja na elaboração de projetos de unidades habitacionais construídas por regime de mutirão e de planejamento participativos na produção de espaços e territórios para novos assentamentos, tanto urbanos como rurais. Com a história da assistência técnica, os projetos urbanísticos, em alguma medida, né, superaram as proposições atentas apenas à morfologia do tempo e do espaço e foram investidos de um imaginário apropriador do tempo, do espaço, da vida fisiológica, do desejo. A assistência técnica muito é também daquilo que a gente vê como atividade da extensão universitária, e a extensão universitária ela é esse encontro, né, um momento de interlocução e que não é um momento neutro, é um momento em que os dois lados são afetados e por isso provoca uma transformação por si só, uma instância dialógica. Então, aqui, pensando a assistência técnica enquanto um outro exercício da arquitetura, a gente percebeu a atividade da usina CPH como uma experiência ali também, que começou na década de 80, como uma exceção e uma referência, mas que infelizmente foi pouco comentada, pouco documentada, e que já vem junto com outras experiências também que não foram tão registradas, infelizmente, mas que houveram tantas outras experiências, como intervenção de projetos de arquitetura e do planejamento rural e urbano, amparado pela assistência técnica, que contribuíram de maneira muito decisiva para a regularização de áreas ocupadas em todo o território nacional. E isso isso é percebido a partir de dados tanto de seminários quanto de conselhos. Assim, como as cisões, né? Cisões e tensões diante dos conflitos entre as forças produtivas e as relações de produção da cidade. Nesse sentido, a gente traz a principal crítica, talvez, do nosso trabalho em si, que afirmando isso, né? Já que a produção do espaço capitalista se baseia no valor de troca, mas a vida faz seu lastro no valor de uso, né? A assistência técnica nessa história não atua só pela técnica, mas a gente traz aqui uma citação direta de Lefebvre para dizer o quê? Que para quebrar esse círculo vicioso, infernal, para impedir que se feche, é necessário nada menos que a conquista da cotidianidade, por uma série de ações, investimentos, assaltos, transformações, que também devem ser conduzidas de acordo com uma estratégia. Somente o futuro dirá se nós, os que quiserem, né, reencontraremos assim a unidade entre a linguagem, que ali a gente trouxe no começo, o urbanismo, né, sistema gráfico, e a vida real, as experiências do cotidiano, entre a ação que muda a vida e o conhecimento. Sendo assim, o conceito de direito à cidade, concebido pela Lefebvre, e, portanto, o direito a uma sociabilidade urbana para todos, inclusive os vulneráveis incluídos aqui, seja no campo ou na cidade, não é dado, pois vai contra as coisas estabelecidas por esse sistema capitalista neoliberal. É uma prática revolucionária, portanto, essa reivindicação do direito à cidade, e transforma a produção do espaço e não apenas a reforma, né? Uma prática em que os arquitetos, nós, que acredito que a maior parte dessa sessão seja composta por arquitetos, lutam pelo direito dos outros, vulneráveis, no caso da assistência técnica, a sociabilidade urbana.
De outro modo, os arquitetos cuidam de dar possibilidades de acesso à urbanidade, quando provém e se dispõe a assistência técnica, seja para os sujeitos do campo, da floresta, como da cidade. Então, deixamos uma pergunta também importante na nossa introdução, que é: não é essa a base teórica, o pulso desejante da assistência técnica? Então, a gente mostra aqui um pouco que atravessa a história, né, dessa assistência técnica, já ressaltando que a gente está também pintando, né, essa assistência técnica aqui de uma forma muito geral, apesar de a gente saber que existem vários desdobramentos e formas, né, de se realizar esses trabalhos que a gente acaba colocando dentro dessa mesma caixa aí da assistência técnica. Mas então aí a gente vem pensando nessa história, pensando em toda essa carga de discussão sobre o direito à cidade que o Lefebvre ele traz que traz para dentro, que traz como uma crítica e que nos leva a pensar e que nos leva a exercitar outras formas e práticas de atuação. E a gente tem muitas conquistas, né? Se a gente vai olhar a história do Brasil e da relação dos movimentos sociais com a universidade, que juntos conseguem avanços aí nesse lugar da assistência técnica. Mas essa assistência técnica ela aprende a ser muito cuidadosa, mas sempre muito cuidadosa com o outro, né? Então, a gente consegue ter uma lei federal que garante, né, a assistência técnica como um direito diante da realidade social, né, que a gente está colocado. E a gente aprende no fazer também, na prática, toda uma metodologia que é desenvolvida pelas sabedorias de quem está, eu acho, dentro dessa aba do campo, né? E com os movimentos sociais e com as comunidades em que se trabalha, é desenvolvido toda uma sabedoria da prática, da sensibilidade, da escuta do outro, da pergunta: como é que é fazer participação? Né? Como é que a gente faz um processo que é participativo? Como é que a gente consegue aprender a olhar, a escutar, a sentir e a colaborar com essa escala do vivido, né? Que é o que o Lefebvre ele provoca a gente, de sermos ouvintes e sermos darmos valor e qualidade aos espaços de uso, né? Então, a assistência técnica, e aí voltando, que eu estou sendo generalista aqui, mas que nem sempre, mas, enfim, ela se torna muito boa nessas metodologias, nessa atenção que é um cuidado com o outro, que é um cuidado do valor de troca, que é um cuidado com a experiência do vivido. Dentro dessa esfera da assistência técnica aí, existe a caixinha dos escritórios modelos, né? Que surge ali também mais ou menos na década de 90, em que que também vai questionar aí um lugar ainda dos ateliês dentro das universidades, que tem uma formação ainda muito modernista, então que ainda tem uma forma de pensar a arquitetura muito nos moldes em que o próprio Lefebvre critica, e aí diante, né, do que já se tem dentro de discussões de algumas universidades dentro do país e tal, como crítica, como essa crítica fomentada pelo próprio Lefebvre, os escritórios modelos vão surgir. E aí os escritórios modelos fazem parte de um grande engrossamento de caldo dentro das experiências de assistência técnica como projetos de extensão dentro das universidades públicas.
Os escritórios modelos, eles são regularizados como projetos de extensão, mas nem sempre eles são necessariamente pensados e direcionados por um professor. Existe uma ideia de uma formação muito mais organizada pelos alunos, que tenham uma orientação e que busquem orientações multidisciplinares e, dentro do possível, de professores, nesse sentido. E aí a gente traz aqui essa experiência dos escritórios modelos como uma experiência dessa assistência técnica que discute sempre essa questão do cuidado com o outro como o principal objetivo dessa forma de atuação, né? E aí só mais um ponto nesse slide, que é toda essa formação que os escritórios modelos eles vão sendo atravessados, né? Que vai exatamente do que acontece tanto no país, quanto nas universidades, quanto dentro dos movimentos sociais. Tem uma crítica, como eu já disse antes, muito grande a esse modernismo e a essa sociedade capitalista, neoliberal, que avança, né? Fortemente. E aí, essa esfera que ambientaliza os escritórios modelos é muito uma esfera que lida com a sensação do herói, né, do heroísmo, e que vai ali trazer que é uma sensação de que estamos fazendo uma revolução, não só dentro do campo em si, porque a gente está enfrentando aí ainda um resquício dessa modernidade dentro do campo, mas também uma revolução social, né? Então, palavras como autonomia, emancipação, são palavras muito usadas dentro dessa ambiência e que também são muito incorporadas pelas experiências e pelas vivências com os próprios movimentos sociais e com, enfim, alguns outros autores. Então, um segundinho só, licença. Desculpa, gente, é que o ambiente da casa é compartilhado. Então, a gente tem, enfim, essa questão muito forte do cuidado com o outro, mas também com essa energia muito grande da revolução social. E aí, o artigo ele é uma provocação do lugar do cuidar de si, desse corpo que participa, a partir de olhar para esse corpo que participa dos escritórios modelos, que participa desses trabalhos com assistência técnica, e também de também entender sobre esse momento e a sociedade que estamos integrando nesse momento. Você passa o slide? Então, a gente traz um personagem como um personagem fabulado, que ele vai fazer uma narrativa bem caricata, assim, que é como uma síntesezinha de muitas falas, histórias e vivências que quem vive nesse ambiente acaba escutando, né? Então, quem nunca viu o tempo inteiro pessoas reclamando de exaustão, cansaço, estresse, e quem nunca teve um colega com depressão, um colega com síndrome do pânico ou com outros adoecimentos relacionados ao esgotamento, né, causado pelo estresse de se trabalhar com assistência técnica. A assistência técnica, ela demanda muito, né? Ela demanda muito porque ela já está fazendo um trabalho que é contra ao que se tem de convencional, né?
assim, na lógica da própria arquitetura, do trabalho mercadológico da arquitetura. A arquitetura, por si só, ela já tem essa cultura de que é muito trabalho, né? Muito assim cansativo. Então, já tem uma cultura de perder noite e de se trabalhar muito e um desgaste muito grande e de isso ser normatizado, né? Então, de uma cultura de colocar o corpo em situações exaustivas de uma forma como se isso fosse normal, né? Mas isso não é, quando a gente pensa na nossa contemporaneidade, isso não é uma característica nem só da arquitetura, nem só da assistência técnica. O filósofo, vou tentar falar o nome dele, Byung-Chul Han, eu não sei falar, tá, gente? Então me perdoe. Ele nos chama a atenção para como estamos numa época da sociedade do alto desempenho, em que a gente cobra muito da gente, ser muito bons, ser eficientes, ser produtivos, etc. E o quanto que o desempenho é responsabilidade minha, ou seja, nossas, são responsabilidades nossas, e como todo esse desempenho ele é necessário e importante para fazer o que é que você queira no mundo e que está na sua mão fazer, enfim, a diferença, seja na sua vida, seja na sociedade, seja aonde seja. Acontece que essa grande cobrança pelo desempenho, ela faz com que sejamos, nos autoforcemos a fazer todo tipo de coisa, né? Então, a gente acaba escravizando a nós mesmos nesse processo, e isso causa, e aí ele chama atenção para os adoecimentos psicológicos, né, que isso vem trazer nessa sociedade desse novo tempo. Então, essa conformação, ela também é muito característica, como o Han fala, da aceleração do capital neoliberal. Porque para o capitalismo é muito interessante que a gente seja o nosso próprio patrão, digamos assim, porque nós vamos estar estabelecendo para nós mesmos os limites do que a gente acha que é, tipo assim, do trabalho, os limites, né? Os limites para se trabalhar. E como a gente o tempo todo incentivado a ter um ótimo desempenho, a gente acaba abrindo mão de necessidades outras que não sejam apenas relacionadas às nossas atividades. Pensando nesse cenário, que é um cenário social, e pensando que estamos dentro da assistência técnica, e voltando àquele cenário lá da assistência técnica, da luta, né, do herói, da revolução, a gente pensa o quê? Que essas pessoas, elas estão ali atuando e muitas vezes abrindo mão de vários outros campos da vida para poder estarem exercendo essa luta, que é de motivação muito mais importante do que qualquer outra coisa, ou pelo menos que aparenta ser. Nesse sentido, a gente abre muito mão do cuidado consigo mesmo. Então, eu vou ler aqui um trechinho só que eu separei da fala de Zé, só para, enfim, dar uma elucidada do que eu estou tentando explicar. Não existe o tempo do respiro para quem trabalha com o EMAL. Estamos sempre correndo contra o tempo entre nossas vidas pessoais e as necessidades urgentes de cada lugar trabalhado. O contexto acelerado dos dias de hoje torna a briga com o tempo ainda muito pior, principalmente quando os órgãos públicos se utilizam de prazos já vencidos para despejar famílias de suas casas. Eu, Zé, no corre-corre durante anos, fiquei doente de exaustão. Mas mesmo antes da doença em si, estava sempre cansado. Aí comecei a ter dores de cabeça recorrentes, depois veio a insônia, até que fui diagnosticado, depressão. Sei que nem todo mundo passa pelo que estão passando agora, deprimido e ansioso.
mas também sei que muitos estão o tempo todo exaustos, alguns já com doenças frutos do não cuidado consigo. Então, esse artigo ele vem chamar mesmo para uma conversa todos nós que trabalhamos com assistência técnica sobre um cuidado por nós mesmos, mas não só numa experiência reflexiva também, e sim, muito importante, mas não só de então a gente tem que separar tempo para a gente tem que cuidar do nosso físico, a gente tem que cuidar da nossa saúde emocional, a gente tem que cuidar da vitalidade sobre as nossas vidas, sim, com certeza. Mas também a gente tem que buscar espaço para que dentro do campo isso seja possível, porque é inegável a importância do trabalho que todas essas frentes diferentes da assistência técnica fazem e do quanto é importante a gente analisando historicamente os avanços e as batalhas que a assistência técnica conseguiu lutar dentro do Brasil, né? Mas a gente tem um espaço de atuação muito difícil. A gente está oprimido, por um lado, pelo próprio tempo, porque a gente tem que lutar contra o tempo das instituições que querem o tempo todo, que estão oprimindo o tempo todo esse espaço social em que atuamos, né, que são espaços de resistência. Então, a gente já tem que atuar aceleradamente contra esse processo, mas também a gente não tem espaços dentro dos trabalhos da arquitetura e do urbanismo muito claros de como ser um profissional de assistência técnica, onde ser esse profissional. Então, assim, a gente tem um trabalho muito vinculado às universidades, a gente tem toda uma experiência dentro da extensão, mas isso fica sempre, eu acho que numa questão que tudo bem, mas se não for vinculado à universidade, não se trabalha com assistência técnica, só dá para trabalhar com assistência técnica dessa forma, e é suficiente que seja assim, desse jeito. Então, a gente entende que a gente também precisa pensar nesse espaço de mudança de dentro desse campo aí. A gente precisa tensionar para que seja aberto um espaço politicamente institucionalizado para que o trabalho com assistência técnica ela possa sim dar conta de cuidar do outro e sim dar conta de cuidar de si mesmo, porque quando a gente abre espaço, é possível que essas duas esferas ocorram. E aí, antes de ir para a finalização que o Vitor vai fazer, hoje eu ouvi as outras mesas que falavam sobre esse assunto, e aí eu queria só colocar um ponto que eu acho que o artigo não traz, mas que eu acho que é muito importante, com certeza ele está presente, que a Laila perguntou para uma apresentadora sobre... não, mentira, foi ontem. A Thaís perguntou a uma apresentadora sobre esse cuidado com o outro ou consigo mesmo, e ela respondeu que temos redes de apoio, né? E, com certeza, trabalhar com assistência técnica é ter rede de apoio do cuidado sobre si. Mas, estruturalmente, isso faz com que essas pessoas que estão ligadas e todas de mão dadas ali, quase ninguém se solta para a gente poder resistir a esse trabalho aqui, acaba todo mundo esgotado junto. Então, a gente está sendo engolido muito mais do que conseguindo, né, avançar. Não que conseguindo avançar, mas a gente está sendo muito engolido. E aí, outro ponto que aí a Laila falou hoje de manhã, que era sobre... ela falou que ela teve muitos bolsistas que desistiam e que ela perdia muitos bolsistas que trabalhavam com isso para os escritórios, né, de arquitetura e urbanismo. E aí, esse é um ponto muito importante também, porque, perceba, muitas vezes não é sobre o fato da falta de seriedade do bolsista ou falta de vontade de estar trabalhando com aquilo ali, mas a gente tem que entender também, e talvez as universidades federais
dos tempos, de tempos anteriores, não tivessem experienciado tão fortemente isso, porque eram ambientes muito mais elitistas, mas a gente tem que entender também que as pessoas que estão ali dentro da universidade, trabalhando com assistência técnica, elas também precisam de dinheiro para sobreviver. E aí a gente está usando toda uma mão de obra, e eu não estou aqui descartando o fato disso ser ensino, disso ser aprendizado, nem nada disso, mas a gente está fazendo uso de toda uma galera que está tentando estudar e que está tentando sobreviver também em conjunto, ainda que sejam jovens, ainda que muitas vezes ainda morem na casa dos pais, muitas vezes tem que ajudar com essa renda. Então, assim, muitos estudantes trocam uma coisa pela outra, não por não querer trabalhar com assistência técnica, não por acreditar que isso seria um avanço social incrível ou qualquer coisa do tipo, mas por falta de estrutura, por falta de condições de se trabalhar com esse lugar, né? Então, é isso, e aí o Vitor vai encerrar com a continuação desta provocação. Vitor, Olá, eu pediria que você concluísse, meu amigo, porque já passou aí bastante tempo, tá bom. e Vou ser nós bem ainda rápido. temos um grupo e ainda temos os comentários do professor Joel. Certo. Então, só para encerrar aqui, trazendo o terceiro e o momento de desfecho do próprio artigo, que é essa questão do cuidado com o outro, o cuidado de si, e pensando nesse adoecimento provocativo que a gente entendeu ali a partir que a Lari trouxe, né, esse adoecimento por conta dessa larga exploração e tentativa de cuidado. Vamos lá. A gente foi atrás de estudos de um psiquiatra francês chamado Jean Oury, que traz uma narrativa de cuidado como exercício coletivo e uma relação entre relações que consiga respeitar a dimensão de singularidade de cada um, seja o assistido em sofrimento mental, como o assistente ou psiquiatra, né, a instituição. O Oury critica duramente o sistema hierárquico que organiza nossos sistemas coletivos e sociais, apontar que são formas de organização que conferem um esmagamento de iniciativas, e aqui iniciativas é a assistência técnica, que comprometem o exercício criativo humano, né? Favorecendo a homogeneidade dos espaços. Nesse sentido, também não é só uma homogeneidade estética, mas também uma homogeneidade social. Faz menção à ideia de gentileza como uma dimensão ética de respeito ao outro, mas que não é simplesmente uma fórmula de cortesia. É muito mais do que isso. Só para ser mais rápido, então, eu tenho algumas perguntas no desfecho, como o que tornará os arquitetos mais cuidadosos, e aqui a gente está falando de cuidar de si e do outro, né? E que é fundamental uma mudança de caráter político que consiga garantir a personalização necessária a cada experiência deste trabalho de assistência e o cuidado, como a Lari falou, com a vitalidade, né? Dentro dessa atividade. Então, qual seria a institucionalização possível? Privilegiando o valor de troca e privilegiando, então, o valor de uso. O desfecho tem uma citação bem curta que dissertou. Deve-se, então, elaborar uma política dessas astúcias, na perspectiva aberta por mal-estar na civilização. Ela deve também interrogar-se sobre aquilo que pode ser hoje a representação pública, democrática, das alianças microscópicas, multiformes e inumeráveis entre manipular e gozar realidade fúlgida e massiva de uma atividade social que joga com sua ordem. Referências bibliográficas do trabalho e só, assim, esse texto ele foi escrito a várias mãos e com os autores e com o Zé, que a Lari trabalha, é uma aposta na assistência técnica com uma demanda por cuidados, não apenas para o outro, mas também de si. Obrigado. Obrigado. Vamos, então, ao grupo de Mariana, Carolina, Eric, Jéssica, Heloísa. E eu pediria que tentasse permanecer no tempo de 15 minutos, né, porque nós temos um período previsto para 17 horas, o que pode não ser tão inglês, mas que era bom a gente atentar para ele. Perfeito, professor. Boa tarde a todos e todas. Eu sou o Eric, falo aqui de São Paulo, sou mestrando em Geografia Humana
aqui da FEFELESH. Minhas companheiras de pesquisa, vocês gostariam de se apresentar? A trupe de Mariana. Podemos. Eu sou Mariana, sou arquiteta urbanista formada pela FAUFBA e agora mestrando em Planejamento Urbano e Regional pela FAUSP, que foi onde eu conheci o pessoal que está aqui bolando esse trabalho junto, né, que é do GEMAP. Bom, meu nome é Heloísa, sou arquiteta urbanista também mestrando em Planejamento Urbano e Regional, e eu estou no GEMAP desde 2018. O GEMAP é o Grupo de Estudos em Mapografias Urbanas. Olá, pessoal, eu sou Carolina, sou artista educadora e mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Federal de Pelotas, e também componho o GEMAP desde esse ano. Acho que ainda está aqui a Jéssica. Oi, boa tarde, gente. Meu nome é Jéssica, eu sou geógrafa e educadora pela Universidade de São Paulo e integro o GEMAP desde 2018. Perfeito. Então, a gente vai dar início à nossa apresentação. O título do nosso trabalho é Aprendendo com Maria da Lapa, Comunidade Cuidado contra a Cidade do Medo. Na nossa apresentação, vocês já ouviram um nome, né? GEMAP. É o nosso grupo de pesquisa. Esse grupo de pesquisa, ele existe desde 2010. E no território da Ilha do Bororé, que é uma península que fica aqui no extremo sul de São Paulo, ele atua já há 6 anos. Inicialmente, trabalhava, né, com a perspectiva da extensão universitária, mas nós acreditamos que já rompemos já essa designação. Hoje a gente faz um trabalho totalmente aí compartilhado com a comunidade, os moradores, os estudantes. E simbora, meu povo. Bem, eu vou fazer aqui uma síntese de algumas coisas, né? Uma breve introdução sobre esse trabalho, por que Maria da Lapa, quem é Maria da Lapa, o que a gente aprende com essa mulher. Quem conhece a Bahia já sabe que o nome dela carrega um pouquinho sobre a Bahia, né? Ela foi batizada em Bom Jesus da Lapa, por isso, Maria da Lapa. A primeira coisa em relação a esse trabalho, pedir para a Carol dar um zoom aqui na fotografia da Lapa, à direita. Vocês observam nessa imagem a Maria da Lapa, ao lado dela sou eu, então uma primeira coisa que vocês podem saber é que eu sou filho da Lapa, eu nasci, cresci nesse território, me tornei pesquisador hoje. Então eu trouxe para o nosso grupo um grande desafio inicial que era, gente, vamos entrevistar minha mãe. Mas reconhecendo a minha mãe, agora não como só minha mãe, né? Mas como uma fonte de pesquisa. O grupo prontamente topou, construir um roteiro coletivo, né? Para a gente entrevistá-la e ver o que a gente pode, né, aprender com essa incrível mulher que mora aí há mais de 30 anos no bairro. Aqui vocês têm uma imagem do bairro, que é os fundos da casa da Lapa, e aqui uma imagem de uma campanha de vacinação. Ela trabalhou aí durante 9 anos como agente comunitária de saúde, né? Ajudou a implantar o programa Saúde da Família aqui no nosso bairro. Integrou a primeira equipe, né, do programa Saúde da Família. Então, eu trouxe essa ideia ao nosso grupo de pesquisa, o grupo prontamente já, a partir do nosso alinhamento, né, político e também metodológico, a gente reconhece que os sujeitos que vivem no território, que produzem esse território, eles são produtores de conhecimento. E não tem como a gente entender esse território, vou pedir para a Carol abrir, né, para a galera ter uma compreensão da península. Abre, Carol, isso. Então, para a gente poder compreender esse território, e o nosso grupo de pesquisa faz estudos territoriais, a gente precisa conhecer as pessoas, tá certo? A gente precisa conhecer esse cotidiano, viver essa cotidianidade, né, que o Vitor trouxe na apresentação dele. Então, a gente construiu esse roteiro ele deu conta de falar sobre a vida dela, então é mais uma brasileira, né, que sai da Bahia muito cedo para concluir os estudos aqui em São Paulo. Aqui ela constrói a vida dela, eu sou fruto da vida dela, né, vocês podem ver. E em dado momento da vida dela, ela faz uma visita e conhece esse bairro. Ela tem uma memória afetiva ao ver a represa, porque lembra do Rio São Francisco, lembra da cidade, né? Parte que foi inundada com a construção da barragem de Sobradinho, e resolve tocar a vida dela aqui. Então, mais uma pessoa que faz parte, né, do processo de produção da nossa periferia aqui, então constrói a casa dela pela autoconstrução, e está aqui nesse território há um bocado de tempo. Então, é essa mulher, né, que a gente entrevistou e que trouxe diversas coisas para a gente ver como esse território, essa península, ela se singulariza na geografia urbana tão complexa da nossa metrópole.
Então, acho que era isso um pouco que eu queria trazer para vocês, apresentar nosso objeto, né, nossa fonte de pesquisa, aliás, a da Lapa, e as nossas colegas, agora, as companheiras de pesquisa, né, elas vão falar um pouquinho sobre o território e outras dimensões que aparecem, né, no nosso artigo. Então, o que a gente aprende com a da Lapa? Essa mulher que atuou politicamente na luta pelos direitos sociais, essa mulher que conhece o território como ninguém conhece. Imagina só, você trabalhar 9 anos, conhecer praticamente a intimidade de muitas pessoas, né? Porque você ir na casa das famílias, conhecer, né, diversas situações, lidar com isso, traz um olhar muito singular para o território. Então, a partir dela, do que ela nos trouxe das relações, do conhecimento, né, que ela externalizou conosco, que a gente construiu esse artigo, para fazer uma contraposição entre essa cidade do medo, né, com esse bairro, né, que tem singularidades, particularidades. Então, eu queria passar a palavra para a Heloísa, para ela apresentar o território para vocês, e a gente continua aí para a gente para o nosso debate. Só um minutinho, Eric, eu vou falar um pouco antes da Heloísa, só sobre uma pequena introdução, né, antes da parte dela, que ela vai aprofundar melhor. Só começando dizendo que, desde 2018, eu participo do trabalho de extensão do grupo GEMAP na Ilha do Bororé. A Ilha do Bororé é um território na periferia da cidade de São Paulo que é riquíssimo e tem nos possibilitado contato com pessoas maravilhosas. A Maria da Lapa é um exemplo disso. E foi o que buscamos mostrar com esse trabalho, né? Buscamos compartilhar e aprender com o que a Maria da Lapa nos ensina, através das suas relações e práticas, e como ela dá sentido a tudo isso, priorizando o cuidado, o cultivo do afeto e o constante fortalecimento dos vínculos pela sua própria forma de agir coletivamente. Pode continuar, Elo. Bom, gente, então a gente entende nesse artigo a Maria da Lapa, a sua trajetória e os territórios pelos quais ela passou, como um referencial de outras vivências e outras dinâmicas para uma cidade que, nesse caso, e o que a gente está propondo em contraposição à cidade do medo, é uma cidade com série no cuidado. E aí acho que a Eric já trouxe um pouco aí dessa trajetória e também quem é Maria da Lapa, mas acho que tem um trecho importante que a gente achou legal trazer para vocês, né? Porque nesse movimento da Bahia para São Paulo, e chegando primeiramente em Santo Amaro e depois na Ilha do Bororé, a Maria da Lapa nos relata que nessa chegada ela se lembra do povoado de Tombador, do fato de estar tomando banho no Rio São Francisco, e essa lembrança ela é acometida principalmente porque o Bororé também é banhado por águas. E nesse caso, o Bororé ele é banhado pelas águas da represa Billings. Então, com a construção dessa represa, foi na construção dessa represa que Bororé adquiriu a condição de península, né? Achei até importante que o Eric já o coloca como península, mas ele é comumente conhecido como ilha por conta dessa dificuldade de acessibilidade. E aí, até queria pedir para a Carol colocar ali a imagem da balsa, porque o principal acesso à Ilha do Bororé se dá por balsa, que é algo que, em São Paulo, né, a gente está falando de São Paulo, do extremo sul da cidade, não é algo corriqueiro. Bom, esse território, ele é um remanescente de Mata Atlântica, está dentro de uma área de proteção ambiental, a APA Bororé Colônia. Ele possui também o Parque Municipal do Bororé, então todas essas questões configuram no Bororé muitas ações direcionadas principalmente para a preservação ambiental. De um lado, a gente tem a atuação de alguns coletivos, como a Casa Ecoativa, que é o Centro de Educação, Cultura e Meio Ambiente na ilha. A gente tem a Associação Imagem, que é um grupo de grafite que também tem atuação na ilha. A gente tem a Cooperapas, que é uma cooperativa de agricultoras orgânicas nas APAs. Enfim, toda essa dinâmica de preservação ambiental está muito atrelada a essa efervescência que a Ilha do Bororé está colocada. Por outro lado, também é um território que é reconhecido como patrimônio, seja institucionalmente, porque existe lá uma igreja que é tombada pelo CONDEFAT, que é o órgão de patrimônio aqui, e também é reconhecido por sua história, pela própria comunidade, que, enfim, a gente tem aí como um exemplo Mural Memória, que é um projeto de grafite feito pela Associação Imagem, que narra toda a história da ilha
desde a ocupação indígena. Esse território também possui, por um lado, em uma das suas camadas, uma grande efervescência cultural, então, não só pela atuação da Casa Ecoativa, do Imargem, mas da Universidade Livre do Grajaú, que é a Unigraja, enfim, por vários agentes aí que compõem esse caldo. Queria trazer também a importância da atuação da Escola Drummond Bernardes, que se coloca como uma escola aberta e que traz para o seu currículo todas as dinâmicas relacionadas ao território educativo. A gente tem aqui a Ana Lu, que fez um mestrado sobre isso, né, e usou como um dos referenciais a Ilha do Bororé. Então, queria também dar um alô aí para ela e lembrar um pouco do quanto que essas ações da escola também colocam o Bororé num outro lugar e também num outro lugar que configura um pouco o que a gente está colocando a partir dessa dinâmica de cuidado. Bom, e aí a Maria da Lapa, que mora na ilha há mais de 30 anos e que tem essa atuação de quase uma década como agente comunitária de saúde na UBS Alcina Pimentel, que está localizada na Ilha do Bororé, nos traz um pouco o quanto que essa ação da agente comunitária é não só territorializada, mas é tão permeável que consegue atingir, como o Eric colocou, a própria casa das pessoas, né? Então, ela nos relatou durante a entrevista que teve uma época onde ela conhecia praticamente todas as casas da Ilha do Bororé, né? Além de conhecer os moradores, além de conhecer as dinâmicas, ela tinha essa permeabilidade de entrada aí nas casas, nas residências, enfim. E aí, entendendo a Maria da Lapa como sujeito desse território, né, que traz essa dinâmica de cuidado e que constrói, dessa forma, uma outra narrativa para o Bororé. A gente está falando de um território que tem ali dinâmicas e condições urbanas que o colocariam previamente como um território de exclusão, seja porque está localizado ali nas bordas da dinâmica, nas bordas da cidade de São Paulo, que configura dinâmicas muito diversas, mas a Maria da Lapa nos propõe uma narrativa, não só ela, como todos esses outros agentes do território, que colocam Bororé nessa contraposição território de exclusão, o colocam como um território de cuidado. Aí acho que é isso que eu queria dizer. Vou passar a palavra agora para a Mari. Queria pedir que vocês começassem a concluir, gente, que já estamos estourando o tempo. Pronto, tranquilo, Paulo. Acho que eu vou trazer, então, um pouco, assim, bem rapidamente, pensando desse lugar desse arranjo coletivo, né, para a escrita do artigo. Foram muitos, assim, pensando, escrevendo, gravando entrevista, e esses muitos, assim, a partir dessa conversa com Maria da Lapa, das experiências junto ao Bororé anteriores, desses trabalhos com extensão universitária nesse território, assim, leva a gente a algumas reflexões, assim, sobre essa ideia do que é uma comunidade de cuidado em contraposição à cidade do medo, que foi um pouco do que Eric e Elo colocaram, né? Assim, são muitas as narrativas e as literaturas que reconhecem que a cidade tem se tornado espaço de medo e que a ideia de um estado permanente de perigo passou a ser inerente nas relações entre os indivíduos, né? Então, a gente vai buscar alguns autores que estão ali falando sobre isso, como Bauman, Teresa Cadeira, e que estão discutindo um pouco dessa sensação de insegurança como fruto de um individualismo e de um isolamento, e que acaba sendo uma ação, um ciclo que se retroalimenta, né? Porque essa Recording sensação... stopped. Recording in progress. Vocês estão ouvindo isso? Vocês ouviram também ou foi só para mim? Tá. Como é um ciclo que se retroalimenta, né? E como a busca por essa segurança acaba se tornando uma obsessão das elites urbanas, assim, né? E que isso tem causado grandes impactos nas formas de pensar e de produzir cidade, assim. Porque se, por um lado, é um tema que mobiliza discussões importantes para serem pautadas nos planos e nos projetos urbanos, por outro, assim, a disseminar um discurso global e generalizado do que é uma cidade violenta pode acabar alimentando modos de pensar e de fazer cidade que reproduz fragmentação, desigualdade, porque não considera, assim, dimensões, escalas e heterogeneidades em que esse tema se revela, assim, né, socialmente e territorialmente. Então, enquanto, por exemplo, parte da população está ali investindo em práticas privadas e individualistas de garantir segurança, os territórios populares têm cada vez mais nos seus cotidianos o atravessamento de múltiplas camadas de violências, violações de direitos,
com ausências e presenças, né, de políticas que estão sendo estrategicamente manejadas para cercear algumas existências e algumas possibilidades de existir na cidade, e que são balizadas, né, por dimensões sociais, raciais, enfim. E aí que entra essa conversa com Maria da Lapa, né, e toda essa experiência que tem sido construída junto com a Ilha do Bororé, assim, que eu acho que tem apontado para a gente alguns caminhos para pensar possibilidades que vão de encontro a esse cerceamento, né. Essas interlocuções, elas acabam materializando, assim, uma perspectiva de cidade enquanto um lugar de partilha mesmo, um lugar de experiência, onde formas de vida e relações de sociabilidade, onde se registram algumas formas de vida urbana assim que operam sobre outras lógicas mesmo de existência e de continuidade assim. Então são escapes que têm trazido para a gente uma nova lente de leitura sobre esses territórios, assim como é a Ilha do Bororé, né? Onde a gente pode olhar para eles e trabalhar além da chave da violência, da chave do precário, da urgência. A gente entende que esse exercício, assim, né, que a gente construiu até na tentativa de escrever esse artigo, de gravar essa entrevista, é um exercício de narrar essas outras experiências, assim, de vida urbana, que podem trazer caminhos efetivos, assim, né, para a gente confrontar uma estrutura política que conduz a sociedade à fragmentação, ao isolamento, à morte. Então, assim, a partir da entrevista com Maria da Lapa, a gente articula relatos sobre espaços onde são registrados esses outros vínculos solidários, de abrigo, de partilha nas relações sociais, e que operam, por exemplo, noções de comunidade, de pertencimento, de cuidado. É um pouco disso, né? São práticas, culturas, saberes que contribuem para um debate, para uma possível ação política mesmo, assim, né? Na perspectiva de manutenção de existências que estão a todo tempo sendo colocadas em via de exclusão, assim, acho que esse é o momento de virada de chave, assim, para a gente, né, de pensar essa virada. E eu vou passar para a Carola fechar. Então, gente, acho que nessa virada que a Mari nos trouxe atenção, é também uma nova virada, talvez, aqui, abrir esse território junto com vocês, porque quando a Maria da Lapa abre, né, remonta o território a partir das trajetórias dela para a gente, e a gente busca atualizar aqui, então, todos esses arranjos que a gente tem e abre para vocês esse campo de discussões, com muitos agradecimentos por estar discutindo cuidado e afeto nesse ano super perverso. E acho que a gente encerra tentando, então, esse campo super coletivo de discussões, trazendo mais tempo ainda para que a gente esteja juntas, e encerramos por aqui. Muito obrigada. Bom, podemos fixar aqui, então, mais ou menos até 17h15 para encerrarmos, e a gente ouviria agora o professor Joel, e assim que ele concluir também eu faria algumas observações e a gente fecharia, ok? Então, vamos ouvir o professor Joel. Bom, gente, deixa eu começar aqui. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar minha audiodescrição para aqueles participantes eventualmente cegos e de baixa visão que, porventura, estejam conosco. Eu sou um homem branco, 58 anos, cabelos curtos e quase totalmente grisalhos. Estou usando óculos sem armação e uso uma camisa azul clara. Estou em escritório em minha casa em Ilhéus, na Bahia, e tenho atrás de mim um grande quadro com a fotografia de uma onda do mar. Quero dizer, antes de começar propriamente, né, que isso aqui é quase um debate, uma arguição, né, para vocês, mas que eu pensei numa fala de em torno de uns 15 minutos. E isso vai absolutamente prejudicar o retorno, né, o debate. Então, eu não... Aí eu coloco para o Paulo como trabalhar depois, Paulo, mas eu vou tentar, então, fazer minha análise aqui dos 3 textos e a gente aproveitar da melhor maneira possível, tá bom? Bom, para melhor dialogar com vocês, deixa eu me apresentar um pouco, né? Eu sou arquiteto, sou professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, em Itabuna, e no meu passado já bem distante, assim que eu terminei a graduação em 1989, fui cofundador de um escritório de assessoria técnica em São Paulo chamado Ação Direta, Assessoria em Habitação aos Movimentos Populares.
nós fundamos a AD, né, Ação Direta, um pouco antes do surgimento da usina, que foi mencionada em um dos trabalhos, né? Essa introdução me coloca como uma pessoa mais próxima de vocês, e dos temas que são fruto dos trabalhos aqui apresentados, como relato de experiência, portanto, filiados à pesquisação, com a qual eu me identifico totalmente. Os trabalhos apresentados colocam todos os temas do Urba 21, a começar do tema geral, que é por uma arte de cultivar e esperançar as cidades. E se desdobram-se em cuidado como política, que está colocado aqui, cuidado como prática, é essa seção temática, e então o cuidado como formação, também, né? Como a gente discutiu aqui, as ações, os 3 trazem ações das universidades, das suas faculdades, dos seus grupos, né, de extensão, de pesquisa, enfim, no território. Eu pensei em procurar o que une esses trabalhos aqui para debater com vocês. Portanto, eu não gostaria de destacar o que caracteriza cada um de vocês. E cada um possui individualmente grande qualidade de pesquisa, rigor, embasamento teórico-conceitual, mas o que eles apontam para o cuidado que as nossas cidades necessitam, os atores que movem as cidades e, obviamente, as pessoas que são por eles cuidadas. Aprender com as experiências relatadas por vocês, para que a gente possa sonhar em esperançar cidades, no nosso tema. Bom, 2 dos trabalhos dissertam sobre assessoria técnica em arquitetura e urbanismo. O primeiro, um texto sobre uma experiência de ação extensionista no povoado de Salinas, em Laranjeiras, Sergipe. O outro faz uma análise endógena da prática do cuidado, cujo foco não é sobre a necessidade de cuidar do outro, alertando, sim, para o cuidar de si, como a condição de cuidar do outro, a partir de um personagem que inspira cuidados. O estudante de arquitetura, que até agora eu não entendi se ele é fictício, né? De fato, mas acho que o nome deve ser, de fato, o nome Zé, né? Que é um ex-integrante de um EMAL, escritório modelo, acometido pela depressão por conta das demandas surgidas do trabalho de assessoria técnica. Aqui, eu gostaria de lembrar de uma fala de Nilma Bentes, na manhã de hoje, que ela amplia, né, essa tríade que é cuidar de si, cuidar do outro e do planeta, né, que parece que está meio implícito, mas vale a pena, acho que a gente destacar se a gente tem essa noção também né, em relação ao planeta, não só na parte material, mas também que nós não estamos falando só dos seres humanos, né? Os seres vivos no geral, que estão relacionados também com o cuidado, né? Bom, e o terceiro trabalho, ele não fala da assistência técnica, mas também parte de uma atividade extensionista universitária, no caso do GPMAP, né? Que estuda, intervém e acaba por localizar uma personagem, que é a Maria da Lapa, que cuidou e ainda cuida em sua comunidade na ilha do Bororé, né, na represa Billings, em São Paulo, a partir da sua experiência como agente comunitário de saúde. Os trabalhos do GPMAP e do DAO, né, que é o Departamento de Arquitetura da Federal do Sergipe, novamente se aproximam quando menciona a Lei 11.888 de 2008, que cria assistência técnica em habitação de interesse social. E citam os EMAUs com a potencialidade para conduzir uma profissão elitista dos arquitetos e urbanistas, para conduzir essa profissão finalmente para o cuidado. A associação entre as áreas da saúde e da arquitetura e urbanismo, e aqui inclui o trabalho, com certeza, de Maria da Lapa, a associação entre saúde e arquitetura é bastante nítida quando na construção de políticas públicas no Brasil. Para mim, parece clara a aproximação do SUS, do Programa de Saúde da Família, com a ARTES, né, com a assessoria técnica em habitação e interesse social. Aliás, a ARTES deveria ser colada ao SUS, né, à medida que a assessoria técnica se potencializaria se integrasse às equipes básicas de saúde da família, que passam nos domicílios com equipe médica, que vocês sabem, multidisciplinar, de enfermeiro, médico, técnico de enfermagem e esse agente comunitário, como foi a Maria da Lapa. Mas as aproximações contextuais, teóricas e conceituais, e ainda os processos de observações dos 6 trabalhos aqui, eu digo que se trifurcam, né, nos textos.
Bom, em Laranjeiras, o conjunto de Sobral recebe o cuidado possível, que eu diria até obstinado, mas precário, tendo em vista as próprias limitações da condição de quem cuida. A universidade não tem as ferramentas, os recursos, e o fato de estudantes e professores serem seres estranhos àquele lugar também dificulta o trabalho, como a gente conhece os tantos trabalhos de extensão que a gente faz no território. Já em Bororé, o ativismo de Maria da Lapa, que antes chamávamos de militância, né, segue admirado e isolado, talvez ignorado pelo avanço da ocupação populacional da ilha e as mudanças na política de saúde, que retiram a potência e a capacidade de cuidar e transformar, cortando a permeabilidade que o agente comunitário de saúde tem no território. E já no EMAL, da FAUFBA, a preocupação se volta para o autocuidado do agente cuidador. Ciente de que isso é uma chave para o sucesso da ação cuidadora, tendo como de fundo a condição para, entre aspas, a revolução urbana. Bom, essa foi a leitura que eu fiz e a articulação que eu entendi em relação a os 3 textos, né, os 3 artigos, as 3 equipes que apresentaram os trabalhos. Como contribuição, então, para essa mesa, que apresentar essas práticas muito importantes, eu aponto uma questão inicial, são 2, né? E uma particular. Mas primeiro fazendo um preâmbulo aqui, né? Eu apontaria uma ausência geral que eu gostaria que fosse comentado por todos os trabalhos, se possível. Eu observei que há uma ausência de uma das relações do cuidado que não foram exploradas nos textos. Bom, e fiquem bem tranquilos, porque eu sei que isso não foi exigido de vocês, autores, né? Após assistir às conferências até aqui e entrar em contato com leituras que embasam o conceito de cuidado, que atravessa essa edição do Urban, uma ausência é a questão de classe, raça, gênero e orientação sexual, que chamamos de interseccionalidade. Só para citar uma das relações que perpassam a questão de raça e gênero, empresto a lembrança de hoje de manhã da própria Nilma, que eu já citei, que sobre o papel histórico da cuidadora, que é a mulher negra escravizada, como ama de leite ou como cozinheira, ambas não remuneradas durante a escravidão. No século XX, isso toca profundamente os arquitetos. A ideia do cuidado subalternizado e necessário para a felicidade que eu chamo da casa grande ou do apartamento grande, no século XX, ela invadiu a arquitetura, ao ser criado e consolidado o apêndice chamado quarto de empregada, no programa habitacional de classe média e alta. Também aparece o espaço segregado dos elevadores de serviço, que separa os trabalhadores e cuidadores domésticos, que são os únicos que circulam uniformizados dentro dos espaços dos condomínios de proprietários predominantemente não negros e não uniformizados. Temos aqui a responsabilidade tanto dos arquitetos e urbanistas como das faculdades de arquitetura, que projetam seus bairros apartados da cidade real, informal, e que sempre se superam em garantir espaços de segregação com recorte interseccional. Obviamente, e substituem os quartinhos de empregada por sistemas de segurança, pseudo-inovações sustentáveis e outras artimanhas de mercado. Sobre esse preâmbulo todo, né, quer dizer, na verdade é uma questão que é um problema, que é o que eu chamo de uma ausência, que eu gostaria do comentário de vocês, né, sobre as práticas que vocês narraram. Bom, uma segunda, meu preâmbulo também é, os estudos do cuidado no universo acadêmico não têm sido muito presentes na área de arquitetura e urbanismo, com raras exceções, como aqui, né, na Bahia, no Lugar Comum, né, no programa, e nesse seminário. Eles têm estado mais presentes, segundo as nossas leituras, na sociologia, por conta dos estudos que discutem as categorias do trabalho doméstico, com a infância e a velhice, além das abordagens feministas, do ecofeminismo e a interseccionalidade. Também na filosofia, como a gente viu de manhã, com a discussão da ética do cuidado, né, na conferência. Na psicologia, na medicina como um todo, no serviço social, juntando esse conceito de cuidado e cura, né, é onde tem sido discutido. Portanto, os campos abordam as principais categorias de cuidado com a vida dos seres vivos. E aqui, novamente, falo seres vivos, né?
mentes, corpos e a respeito de sua sobrevivência, incluindo aqui os animais não humanos e a natureza. Portanto, minha pergunta geral seria: vocês acreditam que a existência dessa lei de artis e o incentivo aos escritórios modelos, falei aqui em EMAUS e similares, eu vi que principalmente na terceira equipe, né, de autores e autoras, não é só de arquitetos, né, tem de outras áreas também. Eu não sei até que ponto outros escritórios se articulam, outros grupos de pesquisa e extensão se articulam nessas outras áreas do conhecimento, como da geografia, por exemplo, né, como foi colocado aqui, né, na FEFILET, lá na USP. Então, vocês acham que essas medidas, como a lei de ATIS e o incentivo de escritórios modelos, teriam a capacidade de significar elementos geradores e que despertariam, ou faria acordar, né, no sentido de fazer acordar a profissão para o cuidado, e aí, especificamente, a profissão de arquiteto, especialmente, de arquiteto? Se acreditam, isso seria suficiente? Ou o que mais vocês apontariam para o resgate e o engajamento da universidade e dos profissionais? Por fim, para encerrar, aí eu teria uma questão específica que me incomodou um pouco no trabalho da Larissa e do Victor, tá? Porque o artigo que defende cuidar de si e do outro tem uma ênfase no cuidar de si. Por mais que eu esteja de acordo com vocês sobre as angústias que ocorrem quando se coloca a responsabilidade de prática profissional, quando ainda nem se é profissional, eu pergunto: vocês estão seguros de que o que está refletido ali não é somente o perfil e o drama de um estudante, Zé, e de um EMAU, da FAUFBA? Isso seria expansível para todos os estudantes dos EMAUs? Eu acrescento: vocês pensaram em desenvolver essa pesquisa com as assessorias técnicas profissionais? Será que isso ocorre com as assessorias técnicas profissionais que são remuneradas para isso? Portanto, colocando a questão do voluntariado, do cuidado e a remuneração do cuidado, que é uma discussão entre nós também. Ok? Então, bom, enfim, obrigado pela oportunidade de ler e dialogar com vocês, autores e autoras, já dando meus parabéns para vocês pelos trabalhos que foram apresentados aqui. Obrigado, gente. Pessoal, é o seguinte: obrigado, professor Joel, pelas suas observações, pelas suas contribuições. Nós vamos encerrar impreterivelmente às 17h20, porque nós temos outro compromisso daqui a pouco, né? Tanto, né, o pessoal que está aqui, a professora Ana Fernandes, a professora Adriana, né, e eu vamos ter esse compromisso daqui a pouco. Então, nós vamos encerrar impreterivelmente às 17h20. Agora, eu queria sugerir o seguinte, né? Não vai ser possível responder, né, a todas as questões que o professor Joel está levantando, certo? Então, eu queria que vocês mantivessem o diálogo com ele, né, para a discussão e aprofundamento dos artigos. Por exemplo, eu tenho uma questão, né, que eu acho importante, né, a gente refletir, mas que também não vai dar tempo de discutir aqui, que é que cuidado como prática, ou cuidado, ou cuidar, né, em 2 anos de pandemia, né, significa muito mais do que, né, fazer assessoria e assistência técnica. Então, eu queria que vocês pensassem, né, de que só um artigo falou sobre fome, por exemplo, num país onde a fome graçou e graça esses 2 anos. Né? Quer dizer, a gente precisa, quando pensa de cuidar, cuidar também, né, a subsistência material das pessoas, sobretudo, né, dessas camadas mais carentes da população. Né? Quer dizer, a ideia, né, de cuidar, tanto nesse nível que foi colocado e no nível que vocês colocaram, né, como pesquisa, como extensão, está muito bom, mas eu acho que precisa acrescentar esse elemento, né, quer dizer, uma prática, né, mais eficiente no sentido de garantir a própria subsistência dessas pessoas. Então, acho que isso né, precisa ser feito, né? Eu acho que, por exemplo, nós temos tentado fazer isso em várias ocasiões. Aqui em Salvador, nós estamos com um curso de formação de jurista leigo na periferia de Salvador, né? E nessa formação,
que nós era presencial, interrompemos com a pandemia o presencial, continuamos fazendo virtualmente, e nesse virtualmente nós descobrimos que o pessoal estava tendo depressão, como vocês colocaram aqui, mas também estava passando fome, muita fome, né? A periferia, além da violência, né, a fome, né, e vários outros elementos. Então, o que é que nós fizemos? Né? O curso, que aparentemente era só uma formação social e jurídica, não somente, né, porque o social estava muito forte nele todo, né, a gente começou a estimular a produção de hortas comunitárias na periferia de Salvador. E já temos alguns exemplos de início dessa situação. Então, acho que, né, além de todos os aspectos importantes que vocês colocaram, e do que o professor Joel Felipe coloca, né, é importante também, né, que a gente pense, né, no dia de amanhã dessas populações, no dia de hoje e de amanhã dessas populações. E acho que vocês, no nível que já foi produzido aqui, né, podem muito bem aprofundar, né, para atingir essas outras questões, abordar essas outras questões, né, estimular para que, né, os grupos de pesquisa também abordem essas outras questões, né? Eu acho que isso é importante, né, para a gente minimamente garantir que o trabalho de Maria da Lapa, né, que o trabalho, né, em Laranjeiras, né, que, né, o Zé, né, e os outros, né, tenham subsistência e garantia da sua própria, de continuar produzindo e de continuar sobrevivendo, né? Então, acho que isso é muito importante. Eu não sei, para não ser totalmente autoritário, eu queria ver se uma pessoa, né, queria fazer algum arremate a partir da fala do professor Joel Felipe e da nossa fala, 2 minutos no máximo, e a gente encerraria aqui. Mas 2 minutos de cada trabalho, né, Paulo? Não, professor, não vai dar tempo, infelizmente. Veja só, eu também tenho esse compromisso de lançamento de livro às 18 horas, né? Eu gostaria de propor que a gente, pelo menos, ouvisse 2 ou 3 minutos de cada grupo. Não dá tempo não, professor, não vai dar tempo, infelizmente. Então, Paulo, eu acho que é isso mesmo que você está propondo. São 2 minutos, cada trabalho, uma pessoa fala, e cerca de 2 a 3 minutos, não é isso que você está propondo? 2 minutos, então, para cada pessoa não, para cada trabalho. Para cada trabalho, isso, que possa... 2 minutos. Isso. Então, o grupo de Mariana escolhe uma pessoa para falar, né? Isso. Larissa e Vitor vê quem fala, e eu vou ser rigoroso nos 2 minutos. Obrigada, Paulo. Posso começar, então? Queria agradecer primeiro as considerações do professor Joel Felipe, foram muito enriquecedoras, anotei muitas coisas aqui que você colocou, e eu vou prezar por responder a última questão que você fez diretamente para o nosso trabalho. E sim, então, sobre a questão do Zé, né, especificamente, que a gente traz aí com essa síntese de muitas experiências que foram ouvidas e relatadas dentro dessas vivências com o escritório de modelos. A gente, quando na experiência de trabalhar com o IMAL, a gente participa muito de seminário, né, e de encontros que vão de estudantes do IMAL em todo o país. Então, sim, é recorrente. Não estou falando com isso que para todos é assim, não é sobre isso, né? Mas a gente sabe que é recorrente essa questão, é uma questão recorrente. E aí o segundo ponto que você colocou vocês pensaram em olhar para as experiências profissionais? Não olhamos para isso, né? Para as experiências que já existem em espaços profissionais de assistência técnica. Então, eu anotei aqui isso para a gente poder estar ampliando nesse sentido de olhar para esses espaços já existentes mesmo das experiências profissionais. Mas a gente tem também relatos e vivências dos grupos de pesquisas que trabalham com assistência técnica, né? Que não é diferente dos espaços profissionalizados. Então, é isso. Obrigada, professora. Obrigado, Larissa.
Quem vai agora? Eu também queria agradecer, né, o espaço aqui para a apresentação e também as contribuições do Joel e do Paulo. Tentando ir um pouco mais para a parte que o Joel falou sobre a questão, né, de como o nosso fazer o que é possível dentro, né, do cenário que a gente tem hoje. Eu acho que os EMAUs e contribuições como o Fórum de Assessoria Técnica Popular do Nordeste são muito importantes para justamente fazer essas experiências girarem, e também acho que uma real efetivação da lei de assistência técnica seria muito importante, mas pegando também a fala com relação à comparação com o SUS, eu acho que isso seria muito interessante, uma ampliação dessa lei de assistência técnica que tenha um sentido mais territorial, como acontece com o agente de saúde. Eu acho que seria interessante, seria outra medida assim, que poderia potencializar, né, essa atuação da assessoria técnica. Acho que eu vou falar para encerrar e agradecer também, assim, né, todo mundo que está aqui hoje, agradecer os comentários dos professores Joel e Paulo. Acho que foi muito bom poder ouvir vocês assim e ouvir os outros trabalhos também. De fato, Joel, pensar em interseccionalidade, ela está atravessando esse tema como um todo, assim, né? Não dá para a gente pensar a cidade do medo e essa insegurança e a questão das políticas públicas de segurança, até se a gente quiser ir por esse lado, sem pensar raça, por exemplo, assim, está tudo atravessado e atrelado, né? A própria figura de Maria da Lapa, né? Que é uma mulher negra nordestina que está construindo essa pauta em São Paulo, construindo essa dimensão desse ser agente comunitário de saúde, né? Dessa ação política que é mais territorializada e que se desdobra de diversas maneiras e escalas no território. Eu acho que está tudo muito imbricado, inclusive concordando muito com o que a Ana Cláudia falou, né? E com o que você comentou, Joel, de pensar essa aproximação com o SUS, assim, né, para a TIS. E aí, aproveitando aqui a reta final para divulgar o Fórum de Assessoria Técnica Popular do Nordeste, que a Ana Cláudia comentou, tem no Instagram, as inscrições estão abertas, e aí a gente está tentando pensar essa pauta descentralizada mesmo aqui no eixo nordestino, mas é aberta a nível nacional, assim. Então, fica aí o convite para a gente continuar esse papo por lá também, né, nas mesas lá. E agradecer aqui a todo mundo que veio hoje. Gente, muito obrigado. Professora Ana Fernandes, quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não, só queria dizer que essa mesa foi maravilhosa. Eu escrevi aqui no chat, eu adorei ouvir os 3 trabalhos, adorei ouvir os comentários de Joel, adorei ouvir as suas contribuições, Paula, a sua coordenação. Parabéns, pessoal. Eu acho que isso tem um caminho muito interessante, assim, muito fértil do ponto de vista da produção de conhecimento, da ação sobre a realidade, da interação com os diferentes e as diferenças, com o planeta, como sugeriu o Joel. Então, muito, 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 muito bom. Parabéns a todos vocês. E convidar, né, Paulo, para... Agora tem o Minuturba, que já deve até ter começado, já deve estar rodando, e depois o lançamento de livros, e amanhã que a gente continua com a nossa programação do Urba 21. Parabéns a todos. Ok, pessoal, muito obrigado a todos e todas, né, pela pesquisa, pelo trabalho, pelas apresentações. Espero que vocês continuem firmes aí na produção e atentem para as contribuições que o professor Joel Felipe colocou, né, para a gente ampliar ainda mais esse horizonte, né, e contribuir ainda mais, né, para a sociedade, e, sobretudo, essa sociedade que está tão combalida, né, não só pelos 2 anos quase de pandemia, né, mas por todo o desgoverno que vem acontecendo no país também nesse período. Então, um grande abraço a todos e todas e até mais tarde. Muito obrigado, então. Valeu, professor. Valeu, gente.